Bom dia a todos, que a paz de Jesus nos envolva e possamos ter aqui uma manhã agradável, de aprendizado, de convivência. Esta afirmativa, em tudo dai graças, foi pronunciada por Paulo na sua epístola aos Tessalonicenses. Em certa ocasião eu ouvi um orador, escritor espírita, comentando a prova a que ele havia sido submetido, porque ele havia redigido um livro sobre este tema, em tudo dai graças. E ele me contou, disse assim: Marcelo, foi um empenho quase que diário, por aproximadamente 18 meses. Ele ficou 1 ano e meio reunindo material sobre isso, ilustrando com fatos do cotidiano, para que nós alcançássemos um patamar de realmente vivenciar este propósito, de agradecer por tudo. E aí, quando o livro estava pronto, ele havia redigido tudo no computador, ele foi gravar num CD e percebeu que a gaveta, de colocar o CD não estava abrindo. E ele disse: não tem problema, eu vou gravar num pendrive. Ele pôs o pendrive para gravar e deu algum erro no pendrive. Ele disse: não tem problema, eu levo o computador. E foi para gráfica, que hoje em dia é muito fácil a gente imprimir um livro. Quando ele foi para a gráfica, o computador dele caiu e ele perdeu o HD, perdeu o trabalho de 1 ano e meio. E aí, quando ele chegou na gráfica e constatou que realmente todo o empenho dele de 1 ano e meio havia sido perdido, ele começou a ficar muito exasperado. E aí, quando ele ia começar a ler um rol de reclamações e tudo, ele abriu a valise dele e estava lá a arte final da capa, em tudo dai graças. Aí ele respirou e ficou pensando assim: como é que eu vou dar graças por uma situação como essa? Aí ele falou: hoje eu não vou conseguir. Deixa respirar um pouco, deixa eu fazer uma caminhada. Mas aí, quando eu vi essa palestra dele, foi no sul de Minas, ele estava com o livro em mãos, e aí ele disse: depois de uns dias eu entendi. Eu precisava melhorar muita coisa do livro, precisava aprender mais sobre o assunto, e mais do que isso, eu precisava dar o testemunho de que realmente nós devemos dar graças em tudo. Então eu agradeci que tive mais uma oportunidade de aprendizado, de fazer o livro com mais dedicação e assim por diante. Mas o fato é que não é um contexto espontâneo para nós de darmos graças em tudo, de sermos agradecidos. Mas é uma conquista inexorável, inadiável, que nós, no processo de evolução espiritual, precisamos alcançar. Todos os relatos que nós temos no Novo Testamento, no Antigo Testamento, na literatura espírita atual, nos bons exemplos da humanidade, todas essas pessoas são pessoas que demonstram, que transpiram ao seu redor um sentimento de gratidão. Então a gente vai percebendo que uma virtude que os espíritos superiores têm, e nós temos que conquistar essa virtude. E nenhuma virtude nos será concedida a troco de favor, porque não seria justo. Então precisamos nos compenetrar que esse sentimento de gratidão, que é próprio dos espíritos superiores,
só acontecerá em nós na medida em que trabalharmos para isso. E que formos exercitando essa recomendação de Paulo aos Tessalonicenses. Em tudo dai graças. Como isso não vai vir de modo espontâneo, porque toda virtude tem que ser aprendida, quais são os recursos que nós temos para conseguirmos vivenciar a gratidão verdadeira todos os dias? É preciso ter fé. Mas a fé que Kardec nos recomenda, que é a fé raciocinada. A fé capaz de facear a verdade em qualquer tempo e ser sustentada diante dos fatos. Para esta fé raciocinada, precisamos investir tempo para estudar, para refletir. Toda conquista verdadeira demanda esforço. Em qualquer patamar da vida, seja no material, profissional, social, qualquer conquista que nos aconteça sem esforço, nós mesmos não valorizamos. Eu me lembro, quando eu era criança, adolescente, que é muito comum, minha mãe recomendava que a gente tivesse cuidado, com a roupa que a gente estivesse usando. Como bom adolescente, nunca dei conta. Eu andava a cavalo, subia em árvore, sentava no chão. Minha mãe explicando, filho, olha, essas calças suas tem que esfregar na mão, no trabalho, E eu até achava que aquilo fazia sentido, mas acabava o discurso, eu esqueci. Até que, quando eu saí de casa, certa ocasião, não deu tempo no fim de semana de viajar para a mãe lavar a roupa suja, e eu lavei minha primeira calça jeans no tanque. Olha, eu não deixava ninguém chegar perto de mim, menos que 3 metros eu já estava não encosta, porque eu não quero que suje. E não sentava em lugar nenhum, porque a gente percebe o trabalho. Então as conquistas nossas, particularmente falando hoje das conquistas morais, espirituais, só são verdadeiras quando nós nos empenhamos. Então a fé raciocinada, que é o único patamar da gente realmente interpretar de modo claro o que nos acontece, vem na medida do nosso empenho em estudar, em refletir sobre aquilo, em discutir com as outras pessoas. Aí nós vamos sedimentando, acumulando conhecimento, para que nós possamos, no momento de desafio, assim como esse escritor que eu dei exemplo no início, para que a gente consiga de verdade analisar a situação e conseguir dar graças. O patamar fundamental para que a gente tenha essa gratidão é o conhecimento da vida espiritual. Aqui cabe um parênteses, Quem já leu sobre a vida, ou assistiu um filme que é muito interessante, de Eurípides Barçanufo, é uma passagem extraordinária. Eurípides Barçanufo, desde criança, ele demonstrava assim as mais nobres virtudes da alma. E ele é da cidade de Sacramento, de Minas Gerais, e sempre preocupado com o bem-estar da sociedade. Ele foi, desde jovem, uma figura ímpar na região. Então ele se dedicava, ele é de formação católica muito tradicional, se dedicava arduamente em todas as atividades da igreja. Ele fundou um jornal local. Depois ele se dedicou à educação, mais tarde, que foi o Colégio Allan Kardec, mas um espírito já, obviamente, muito diferenciado. Mas antes dele ter contato com o espiritismo, ele tinha essa formação católica, era da sua família, e aí ele começou a ter um grande conflito, porque um tio muito querido dele, que ele chamava de tio Senhor Mariano, era espírito. E aí ele ficava inconformado, como que o tio
um homem bom, que estava renegando a crença que Eurípides julgava correta, que era a Igreja Católica. E aí, o senhor Mariano conversava com ele e tudo, mas Eurípides muito inteligente. Então, certa ocasião, eles passaram a madrugada inteira conversando. E para Eurípides era um conflito muito grande, porque ele tinha adoração pelo tio, mas queria que o tio fosse católico, porque era a religião que ele acreditava que atendia melhor as expectativas da vida. E aí conversaram a madrugada inteira. Aí, amanhecendo o dia, o senhor Mariano falou assim: Eurípides, eu não tenho a capacidade intelectual que você. Me faltam recursos de inteligência para que a gente pudesse conversar melhor. Eu vou te dar um livro, aí você lê esse livro. E foi um livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E Eurípides começou a ler e não parou até ele terminar. Aí ele ficou muito abalado, porque sendo lúcido, sendo consciente, uma pessoa racional, ele percebeu que aquilo fazia sentido. E aí ele começou a questionar a questão da vida no plano espiritual, das reencarnações, mas ainda faltava para ele um aspecto que ele não conseguia compreender, que eram as bem-aventuranças. Então ele já estava muito abalado nas suas convicções religiosas, e ali havia perto da Fazenda Santa Maria, em que muitos eventos tidos como paranormais estavam acontecendo. Então eram pedras que batiam nos telhados sem que ninguém as arremessasse, móveis que se deslocavam, janelas que abriam e fechavam, panelas que caíam no fogão sem ninguém chegar perto. E ali então foi um polo de eventos físicos, né, como nós denominamos no estudo da mediunidade. E havia também uma reina mediúnica. E aí Eurípides pensou então que, se fosse verdade aquilo, que gostaria que São Vicente de Paulo explicasse para ele as bem-aventuranças. São Vicente Espírito, obviamente. Mas que fosse através do homem menos letrado que frequentava aquela reunião mediúnica na Fazenda Santa Maria. E no filme até é um pouco engraçado, né? Quando eles vão exemplificar a falta de estudo daquele homem, a mulher disse assim: olha, ele era incapaz de fazer o ó com a ajuda da garrafa, porque ele nunca tinha frequentado a escola. E Eurípides, mentalmente, sem dizer a ninguém, ele formulou essa proposta, que se São Vicente de Paulo, pela boca daquele caboclo, explicasse as bem-aventuranças, aí ele acreditaria. E Eurípides foi com um amigo, eles foram a cavalo, e quando chegaram na Fazenda Santa Maria, o dirigente da reunião disse assim: seja bem-vindo, Eurípides, estávamos aguardando vocês. Tinha 2 cadeiras vazias. E Eurípides já ficou surpreso, porque obviamente não havia meios de comunicação na época. E aí ele sentou-se à mesa, e num dado momento, aquele caboclo, aquele matuto, incapaz de fazer um ó com a garrafa, levantou-se e, com uma erudição extraordinária, um português impecável, com uma linguagem perfeitamente consciente, falou para Eurípides sobre as bem-aventuranças. E aí Eurípides compreendeu que, para que nós tenhamos condições de entender as bem-aventuranças, que é uma maneira de nós termos gratidão por tudo, a única forma é analisar sob a ótica espiritual. Porque, por exemplo, quando nós consideramos bem-aventurados os pobres de espírito,
para eles é o reino dos céus, ou seja, as pessoas simples, as pessoas desprovidas de soberba, de vaidade, de orgulho, de prepotência, que são valores para o mundo material que tem o seu valor. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Todas essas bem-aventuranças, que são a maneira de nós entendermos que cada desafio, que cada dificuldade que nós temos, representam oportunidades abençoadas. E isso só faz sentido se nós considerarmos as reencarnações e a vida espiritual. Ocorre que nós, que aqui estamos, já temos o dever de buscarmos essa compreensão melhor. Até ontem, até encarnações passadas, ou até recentemente nessa encarnação, talvez nós pudéssemos nos contentar ou nos bastar com algo mais superficial. Eu vou uma vez por semana no centro, eu tomo um passe, me dá uma paz, tomo água frutificada, e muito bem. Mas agora, todos nós temos um dever maior, que é essa compreensão profunda do significado da nossa existência. Porque os desafios vão aparecer para todos nós. Desafios na área da saúde, desafios na área da convivência familiar, desafios profissionais, os nossos vícios, as nossas más tendências, as nossas fraquezas, tudo isso se nos será apresentado. Enquanto nós até ontem estávamos cuidando apenas de sobreviver, na luta pela sobrevivência para alcançar o básico, é normal que a gente não se disponha muito a dar um passo adiante. Mas todos nós que aqui estamos, que já saímos do patamar básico de sobrevivência, temos o dever moral de entendermos melhor como se joga o jogo da vida. Nós temos à disposição um manual com as regras. E a mínima demonstração de inteligência que nós podemos apresentar é: eu estou inserido num jogo. Eu sei as regras. Porque não é possível sair do jogo. A vida é um patrimônio eterno para nós. O corpo é perecível, mas a vida é uma só. Temos vários corpos em cada encarnação, experimentamos uma nova modalidade no corpo físico. Então, por pouco dispostos que sejamos, o básico é que nós tenhamos a lucidez de todos os dias fazermos e renovarmos algumas perguntas. Por exemplo, qual é o significado da minha existência? O que é que eu estou fazendo aqui? Quando eu tenho uma dificuldade qualquer, e todos ou estamos tendo, ou tivemos, ou teremos, qual é o significado disso? Qual é o propósito? Porque em geral todos nós ainda temos uma visão muito limitada das dificuldades. Que visão é essa? Se aparece uma doença, é como se fosse o seguinte contexto: puxa, que azar que eu tive, foi ficar doente. Mas olha, foi um azar enorme. E aí a gente procura alguém, ou um médico, ou a casa espírita, ou seja o que for, para que
nos livre daquela infelicidade, daquele azar que nós tivemos. É uma visão primária da vida. Será que existe algum sofrimento distribuído ao acaso? Então precisamos ponderar qual é o patamar de convicção que nós temos em Deus. Porque das duas, uma. Ou aquele sofrimento nos é devido, ou Deus errou. Evidentemente, Deus não errou. Então, o primeiro passo, quando somos defrontados por uma enfermidade, não é buscar imediatamente uma maneira de nos livrarmos daquilo. O primeiro passo é: qual é o significado desta enfermidade para a minha vida? O que será que aconteceu para que este desafio me fosse apresentado? Toda dor, todo problema é um recurso de aviso que nós temos. E uma postura inteligente é nós recebermos aquele mensageiro e aproveitarmos a lição. Um tempo atrás eu tive um problema na tireoide. Eu fui no médico, daqui, dali, faz exame, faz ultrassom. Ah, você tem hipertireoidismo. Toma esse remédio aqui. Tomei. Ah, não está resolvendo. Toma outro. Também não está resolvendo. Aí eu perguntei para o médico: qual é a origem desse meu problema? Ah, isso é psicossomático. Porque não tinha uma causa física aparente. Poderia até ter. Aí o médico falou assim: olha, não está resolvendo o tratamento clínico, então nós vamos retirar sua tireoide e você depois toma a reposição hormonal o resto da vida, tudo bem? Eu falei: olha, tudo bem, eu não tenho problemas quanto a isso. Mas eu queria saber a causa. Ah, é o estilo de vida, a correria, o estresse. Eu falei: mas se a causa é essa, e eu retirar a tireoide, talvez o problema vá para outro lugar. Aí o médico disse assim: ah, mas a tireoide a gente resolveu. Eu fiquei pensando, agradeci, saí do consultório. Eu falei: olha, o médico tem razão no que ele colocou, mas está me faltando, a mim, está faltando uma parte importante disso. Não é o caso de fazer ou não fazer cirurgia, mas o caso que cada um tem que ponderar é o que eu tenho que aprender com isso. Fazendo ou não a cirurgia, o tratamento, ou seja o que for, se eu alcançar o aprendizado, muito bem. Mas se eu não alcançar, eu retiro um órgão, depois eu tenho outro, vou ter outro problema e assim por diante. Então, por aí eu constato, em geral, como nós somos primários em relação a Deus. E aí eu lembrei dessa mensagem de Paulo aos Tessalonicenses: em tudo dai graças. E eu falei: olha, só tem um jeito de nós nos portarmos como espíritos melhores. É procurarmos aplicar de verdade os conceitos em que nós acreditamos nas horas difíceis. Porque nas horas fáceis tudo vai bem. Como diz Emmanuel, ninguém exercitará o bom ânimo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. Se está tudo bem, quem tem que aprimorar o seu bom ânimo? Ninguém. E aí eu me fiz uma proposta com essa questão da minha saúde. Eu vou me esforçar todos os dias em perguntar o que eu tenho que aprender com isso. E fui procurando se é estresse, se é correria, se é falta de quietude, enfim, se é um ritmo de vida desajustado. Então, primeiro,
Eu vou consertar isso. Depois, se tiver que a cirurgia, faça. A gente não pode ter muito apego com o corpo, né? Tem uma tia que ela já fez várias cirurgias, foi retirando um pedaço de pele, teve que tirar uma mama, teve que tirar um pedaço do fígado. A gente fala assim, nossa tia, mas que coisa, né? E ela é uma espírita assim, muito dedicada, né? Convicta. Ela fala assim, Marcelo, eu estou achando até bom, a gente vai se desapegando aos pouquinhos, é mais fácil, né? Eu não me importo, não. A gente vai tirando uma coisinha hoje, ano que vem tira outra. O fundamental é nós, espiritualmente, estarmos conscientes. Se nós temos um desafio em família, como é que eu vou dar graças? E eu pergunto, qual família não tem um desafio? Todas têm. E como é que a gente faz para agradecer por isso? Da boca para fora não adianta. Então aí entra a questão do conhecimento, do estudo. Nós vamos ver no Evangelho, né, os laços consanguíneos, né, os laços materiais e os laços espirituais. Porque todos nós, no passado, prejudicamos alguém. Se não, salvo se houver algum missionário aqui, nenhum de nós precisaria estar aqui. Nós estamos aqui como uma oportunidade abençoada de nos reajustarmos perante as leis divinas. E aqueles a quem nós mais prejudicamos são os que nós imploramos para que estivessem próximos de nós. Então nós temos, com o conhecimento, com a informação correta, condições de agradecer pela oportunidade de reparação. É como alguém que tinha uma dívida e estava sem trabalho. Aí a pessoa arruma um emprego. Com aquele emprego, com aquele trabalho, vai conseguir recursos para saldar a dívida. E como é que nós nos portamos? Nós imploramos para uma oportunidade de trabalho, que é a reencarnação, para que nós tivéssemos condições de saldar a nossa dívida. E aí a gente chega no meio de trabalho e começa a reclamar. Mas eu não suporto meu chefe, mas isso aqui é muito cansativo. Mas olha, da meia-noite não dá 6 horas da tarde. E por aí vai. Então nós imploramos para reencarnar com aquelas pessoas com as quais nós temos débitos. E quando a gente reencarna, a gente começa a reclamar, a gente quer afastar as pessoas da nossa convivência. Então, essa estratégia de darmos graças em tudo é um roteiro de vida libertador. E quando nós analisamos sobre a ótica espiritual, a gente vai percebendo que nada que nos aconteça aqui deve nos perturbar muito. Claro que no momento de um desafio, quando tem a morte de um ente querido, quando tem um problema, um diagnóstico difícil, claro que nós nos abalamos, vamos chorar, mas aí, passado o primeiro impacto, é a hora de nós considerarmos qual será o significado disso. Como que eu vou poder agradecer por isso? Eu já contei aqui, mas eu gosto demais dessa passagem, que é de Paulo e Barnabé. Paulo fazia suas viagens, suas 4 grandes viagens, ele fez predominantemente a pé, para que ele pudesse divulgar o Evangelho a cada pessoa que encontrasse no caminho. E certa noite, no meio do deserto, eles encontraram próximo a algumas montanhas, aquela região árida da Palestina, encontraram uma gruta, e aí se recolheram naquela gruta para repousar um pouco. E comentavam entre si sobre o grande tesouro que eram as lições de Jesus. Nisso, naquela escuridão, eles não tinham fogueira, não tinham feito nada, 2 malfeitores adentraram na gruta
e, armados de faca, fizeram tudo que eles tinham ali. E foram, né, de modo muito rude, né, apalpando as vestes, né, as túnicas de Paulo e Barnabé, e encontraram umas poucas moedas que Paulo fazia um trabalho de coletar nas cidades em que ele passava, para depois enviar à igreja de Jerusalém. Então, na ocasião, ele tinha umas poucas moedas, tinha alguns pães, tinham as capas, né, que eles se cobriam nos dias mais frios, e perguntaram do tesouro, Quando falaram do tesouro, Paulo entregou os pergaminhos com as anotações que eles tinham do Evangelho. Em poucos minutos, os dois malfeitores foram embora. Barnabé, numa representação muito própria, nossa, ficou arrasado. Paulo, mas não é possível que a gente fazendo bem, passando privações, não é possível que Deus não está olhando a gente. Olha o que nos acontece. E eu falei, olha, bem a frase que a gente fala mesmo, né? Basta acontecer a menor contrariedade e a gente invoca as poucas migalhas de boas obras que temos feito para reclamar que não tivemos a proteção devida, né? E aí Barnabé desconsolado falou, mas olha, que desânimo, mas olha, perdemos tudo. E aí Paulo sorri e disse assim, Barnabé, se conservamos o bem mais precioso que é a vida, mas levaram nossos pães. Ora, Barnabé, o que são alguns pedaços de pães para quem tem o maior alimento que existe, aquele que preenche a alma para os séculos da eternidade, que é o Evangelho de Jesus? Se os nossos irmãos estiverem com fome, de certo estão precisando mais do que nós. Mas e as nossas moedas para a igreja de Jerusalém? Barnabé, umas poucas moedas que não iam fazer diferença nenhuma. Jerusalém também tem outros trabalhadores dedicados que certamente vão suprir essa pequena falta dessas moedas. Mas e as nossas capas? Com que é que a gente vai se cobrir? Aí Paulo pega Barnabé, sai da gruta, naquela noite estrelada, sem nenhuma luz artificial, naturalmente. Ele fala, Barnabé, haverá manto mais maravilhoso do que o céu estrelado como esse? Aí Barnabé vai ficando desapontado, porque ele não conseguia arrancar uma reclamação de Paulo. Aí de certo ele pensou assim, mas agora eu vou conseguir. Porque Barnabé e Sessionês Paulo levaram as nossas anotações do Evangelho. Porque à época, realmente, ter qualquer documento anotado era algo de muito valor. Os escribas que faziam, os pergaminhos ou papiros eram caríssimos. E era algo que requeria tempo e dinheiro. E aí Barnabé imaginou que reclamando do Evangelho, que aí Paulo ia concordar na reclamação dele. Mas Paulo disse assim, Barnabé, nós sabemos as lições do Cristo, todas de cor. E quem será que precisa mais do Evangelho? Nós que já estamos nos dispondo ao bom caminho, ou esses dois irmãos nossos que estão enveredados nos crimes? Aí Barnabé abanou a cabeça, no livro Paulo e Estevão. Barnabé abanou a cabeça e falou, que bom, né, Paulo? Que bom, né? Que tivemos a ocasião de prestar esse serviço aos nossos irmãos. E aí Paulo sorriu e falou, sim. E de certo, talvez tenha se inspirado nisso para essa parte da epístola aos Tessalonicenses, né? Em tudo dai graças. Então o roteiro para que a gente alcance isso é de verdade entender que os planos de Deus são melhores que os nossos. Todos nós temos o dever de estabelecer metas, de fazer a nossa programação no contexto de evolução profissional, material, principalmente espiritual. É nosso dever. Mas se algo sai diferente do que nós previmos, se a
advém uma dificuldade qualquer, um conflito inesperado, vamos nos acerenar. Vamos lembrar dessa observação de Paulo: em tudo dai graças. E vamos procurar interpretar com os olhos do Espírito aquela dificuldade. Quantas vezes uma enfermidade nos salva de uma queda moral? Quantas vezes? Estamos prontos a cometer uma atitude intempestiva, um ato ilícito, estamos prontos a baixar do nosso padrão de dignidade, e aí advém uma adversidade qualquer, um mal-estar, uma doença. Divaldo Franco conta uma passagem muito interessante. Está no livro O Semeador de Estrelas, que a Sueli Caldas Schubert, ela anotou vários pontos dentro da vida do Divaldo Franco. Então, Divaldo Franco narra que, certa ocasião, estava em um trem fazendo uma viagem no interior de São Paulo, na época em que os trens serviam até mais do que os ônibus. E ele já vinha, de uma estação anterior, quando, numa parada, ele viu um quadro que o comoveu muito. Uma jovem senhora acompanhada de uma filha pós-adolescente, talvez em torno dos seus 17, 18 anos. E Divaldo viu, com a sua mediunidade, ele viu a demonstração fluídica do amor daquela mãe. Porque quando a moça entrou no trem e foi se sentar um pouco à frente do Divaldo, e viu a mãe, com aquele sentimento natural, da maternidade, ao mesmo tempo contente por a filha estar dando seus passos primeiros na idade adulta, mas apreensiva, o Divaldo narra que ele viu um fio suave, luminoso, de cor branca, assim, bem brilhante, que partia do coração da mãe e envolvia toda a jovem. Ele fala que por um longo trecho, depois que o comboio partiu, ele viu que aquele fio continuava, embora ficando mais sutil. E Divaldo ficou comovido, pensando: nossa, como o amor realmente puro chega a ser quase tangível, palpável. Mas o que eu queria contar a respeito que, às vezes, uma ocorrência de aparência infeliz e salvadora foi porque numa estação seguinte entrou um homem, que o Divaldo conta que quando ele entrou, Divaldo já teve uma impressão de preocupação, porque o homem já perto dos seus 40 anos, com um olhar muito vivo, viu aquela moça sentada sozinha e já sentou-se logo ao lado dela e começou a conversar, muito elegante, muito articulado no seu diálogo, e passou o braço ao redor da moça e conversando, e o Divaldo ouvindo a conversa, a moça ia para trabalhar numa casa de uma família na capital, que já estava acertado com a mãe, família conhecida, e assim por diante. Mas esse homem que entrou propondo um negócio em que ela ganharia muito mais, que era um ambiente alegre, que ela poderia conhecer outras moças como ela, e assim por diante. E pelas vibrações e pela conversa, o Divaldo percebeu que aquele homem estava mal intencionado. E viu que a moça era completamente inexperiente. Aí o Divaldo começa a orar. E aqui nós podemos refletir também, como já temos conversado, no poder da oração. A moça nem conhecia o Divaldo, nem viu ele direito, ele estava sentado atrás. Mas o Divaldo começou a orar. Lembrou daquela mãezinha, daquele sentimento de amor tão puro que a mãe havia emitido, emanado na estação em que ela ficou. E ficou orando. Passaram-se alguns minutos. Aí Divaldo vê que chegou um espírito de uma mulher
foi chegando assim, ele entrando no vagão e sorriu para o Divaldo. Fez um gesto com a cabeça que iria tomar providências. Aí o Divaldo falou, graças a Deus. Aí nisso, esse espírito feminino chega junto da moça e começa a aplicar algumas energias. O Divaldo percebeu ali que estava aplicando algumas energias, mas ele não tinha compreensão clara do que se passava, na moça. Aí mentalmente ele ficou assim, não é a moça o problema. Você tem que fazer alguma coisa, né? Adormecer ou fazer com que saia daí, é no homem. E ele ficou assim, tanto enfático no seu pensamento, a ponto do espírito interromper o procedimento, olhar para o Divaldo, como disse, aguarde um instantinho, por favor. E aí ela ficou aplicando passes naquela moça, né, tudo, especialmente na região gástrica. Né? Eu sei que num dado momento, quando o homem estava assim, mais debruçado em cima da moça, inopinadamente, né, com uma forma muito repentina, ela teve um enjoo fortíssimo e vomitou em cima do homem. Ele ficou extremamente contrariado, revoltado, tirou o lenço, saiu subitando, foi para o banheiro e não voltou mais. A moça ficou envergonhadíssima. Imagina, que papelão, ainda mais uma mocinha nos seus 17, 18 anos. Aí o Divaldo levantou, se sentou ao lado dela para deixar o lugar ocupado, e foi conversando com ela, explicou quais eram as intenções daquele homem e assim por diante. E a viagem terminou um final feliz. Mas vejam, imaginem o constrangimento, né, da pessoa passar mal, né, vomitar em cima de um desconhecido, assim, repentinamente, que eu estava até achando interessante o diálogo. Foi o recurso mais eficiente para a solução do caso. Eu gosto muito dessa passagem porque ilustra o que nos acontece muitas vezes na vida. A gente tem uma contrariedade qualquer com o nosso carro, com o nosso trabalho, com uma viagem que dá errado, com uma doença que se apresenta, com uma demissão inesperada. E a nossa visão é muito limitada. Então temos que dar graças e analisar com muita serenidade. Essa situação foi causada por alguma falha de minha conduta? Sim, eu fui imprudente, eu fui inconsequente, eu fui descuidado. Então eu vou aproveitar essa experiência e fazer melhor a partir de amanhã. Ou não, até onde eu consigo analisar essa contrariedade, essa dificuldade, não me parece ter sido causada por uma falha da minha conduta. Possivelmente é a demonstração que a vida está nos dando que os planos de Deus para nós são outros. E considerando que nós não estamos aqui para ter sucesso na vida material, e sim para o nosso progresso espiritual, temos que entender que os planos de Deus sempre são aqueles que vão redundar, que vão resultar no bem verdadeiro. Todas as questões materiais nós devemos atender da melhor forma possível, buscando o progresso, buscando melhorias, mas sempre lembrando que tudo vai ficar para trás. Um tempo atrás, na nossa reunião mediúnica, eu conversei com um espírito que havia tido uma fortuna impressionante aqui na Terra. Ele não havia se dado conta que estava na pátria espiritual, que o seu corpo físico havia ficado já para trás. Um espírito muito inteligente, não era maldoso, mas tinha o que todos nós temos, né? Esse apego limitado à matéria. Quando ele entendeu o que se passava, que ele percebeu que estava na pátria espiritual, ele falou assim com uma intensidade que me comoveu. Isso, mas então tudo fica para trás? Eu falei, sim. E continuamos, ele falou assim, nossa, mas
Se formos pensar, até quem não tem religião deveria saber disso. Eu falei, é verdade. Uma criança de 10 anos de idade se refletir sobre isso, se já morreu o cachorrinho, se já teve algum avô, avó que faleceu, algum familiar, ela percebe que a parte material fica para trás. Merece a nossa atenção, mas o nosso destino é algo muito maior do que isso. Então, meus amigos, eu gostaria que nós buscássemos exercitar, criássemos este hábito para que ele se nos incorpore na vida, de darmos graças por tudo que nos acontece, ainda que não compreendamos na hora, mas tenhamos o sentimento de confiança em Deus, sabendo que os planos do Pai são melhores que os nossos. Se assim o fizermos desde já, nossa vida será mais fácil, mais feliz, mais leve, mais plena. Muita paz.